Sabe, normalmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa de precisão absoluta, né? Sim, com certeza. É como na engenharia. Alguém vai lá, quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular e o médico simplesmente aponta para a tela e diz, olha, tá aqui o problema. É uma situação muito binária, sabe? Tá quebrado ou não tá quebrado? Exato, é limpo, é fácil de entender e, de certa forma, é muito reconfortante. A humanidade gosta que as coisas sejam visíveis, que possam ser categorizadas e resolvidas ali, de forma bem objetiva. Aham. A gente ama uma caixinha com rótulo. Pois é. Mas então a gente entra no mundo do desenvolvimento mental, sabe? Do potencial humano e das crenças que a gente carrega, e de repente parece que aquela máquina de raio-x quebrou de vez. Nossa, total, vira uma bagunça. Quando a gente olha para a paisagem diagnóstica da nossa própria mente, a imagem é, honestamente, muito turva. É a definição clássica de águas turvas. O volume de desinformação sobre as capacidades do cérebro humano é tão absurdo, tão constante na nossa cultura, que as pessoas acabam aceitando limites que são, tipo, completamente invisíveis e artificiais. Como se fossem leis da física, né? Exatamente isso, como se fosse uma lei imutável. E é exatamente por isso que a nossa missão na análise de hoje é dissecar um conjunto fascinante de fontes que mapeiam essas grandes mentiras limitadoras. Aquelas que bombardeiam a mente humana todos os dias, sabe? E de todos os lados. Sim. Mentiras que a sociedade empurra pra gente e, o que eu acho muito mais assustador, mentiras que nós mesmos internalizamos e repetimos diante do espelho. É o autossabotador trabalhando ali 24 horas por dia. A ideia aqui é iluminar cada um desses obstáculos e entender o mecanismo real por trás deles. E eu fico pensando, sabe, como seria a vida de quem está escutando a gente agora se aquelas barreiras invisíveis no trabalho, nas provas da faculdade ou até nos relacionamentos fossem apenas ficção. Ah, seria uma mudança de paradigma completa para qualquer pessoa. E para fazer essa desconstrução de forma lógica, a gente precisa começar pela base de tudo: o nosso hardware biológico, o cérebro em si. Justo. A fundação de tudo. Isso, porque veja bem, se a nossa máquina física não possui os limites que a gente acha que possui, o nosso software mental também não tem motivo nenhum para travar. Então vamos encarar o elefante na sala. Aquela ideia super clássica, super enraizada na cultura pop, de que os seres humanos usam apenas 10% do cérebro. Todo mundo já escutou isso em algum lugar. Nossa, sim, é a lenda urbana favorita de Hollywood. Total. Filmes como Sem Limites ou Lucy, onde a protagonista vai ganhando poderes quase divinos conforme a porcentagem aumenta. Até a série Black Mirror, que costuma ter uma base científica muito forte, tem um episódio que joga essa taxa de uso lá para os 40%. É verdade. Eles também caíram nessa armadilha. É como se a crença geral fosse de que o cérebro é tipo um smartphone de última geração, mas que vem de fábrica com 90% dos recursos bloqueados por um paywall invisível, esperando que a gente digite um código premium para ativar a telepatia. Ah, essa analogia do paywall é brilhante para ilustrar a frustração que as pessoas sentem. E chega a ser cômico quando a gente olha para a biologia pura, sabe? Eu imagino que os cientistas devem revirar os olhos para isso. O neurologista Barry Gordon afirma que essa narrativa é tão cientificamente incorreta que chega a ser motivo de piada nos laboratórios. O neurocientista David Eagleman respondeu de forma genial a essa premissa toda. O que ele disse? Quando perguntaram para ele o que faríamos se usássemos 100% do nosso cérebro, a resposta dele foi muito simples. Nós seríamos capazes de fazer exatamente o que fazemos agora. A verdade fria e científica é que o ser humano já utiliza 100% do cérebro. Peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. Se todo mundo já usa 100% da capacidade, por que em algumas tardes de terça-feira parece que o cérebro está simplesmente derretendo e a gente mal consegue lembrar a senha do próprio e-mail? Não é possível que esse estado de lentidão seja o meu cérebro rodando a 100%? Ah, essa é uma dúvida excelente, porque confunde capacidade com eficiência. Pense no absurdo evolutivo que seria carregar um órgão ocioso. Como assim? O cérebro humano pesa cerca de 2% do nosso corpo.
mas consome assustadores 20% de toda a nossa energia. A evolução jamais gastaria 1/5 de todo o nosso combustível diário para manter um tecido neural inútil. Caramba, 20% é muita coisa para algo tão pequeno. Exato. E o psicólogo Barry Bevershain demonstrou através de ressonâncias magnéticas que todas as áreas do cérebro têm atividade, mesmo durante o sono profundo. O que acontece na sua terça-feira à tarde não é que partes do cérebro estão desligadas. O problema é a fadiga e a forma como a energia está sendo alocada naquele momento. Então, se houvesse partes sem uso, um acidente ou dano nessas áreas misteriosas não faria diferença nenhuma para a pessoa, né? Perfeito. E a medicina sabe que não existe nenhuma área do cérebro que possa sofrer uma lesão sem causar a perda de alguma função, seja ela motora, cognitiva ou emocional. Além disso, o cérebro possui um mecanismo brutal chamado desbaste sináptico. Desbaste sináptico? O que é isso? É tipo uma faxina. Se realmente houvesse uma grande parte neural sem uso, o próprio organismo eliminaria essas conexões para poupar energia, atrofiando aquele tecido. Portanto, a mudança de chave aqui não é buscar uma fórmula mágica para desbloquear o cérebro. Porque o hardware já opera em capacidade máxima. Exatamente. O desafio real é aprender a usar esse hardware de forma mais eficiente, criando melhores conexões ao longo da vida. O que faz uma ponte perfeita para nossa próxima barreira. Se fisicamente não temos peças sobrando ou faltando, o que nos impede? O problema migra para o software. Aí é que o bicho pega. Sim, é a crença teimosa de que a inteligência é fixa. É tipo achar que a capacidade mental é igual à nossa altura. A pessoa cresce até um ponto, estaciona e pronto. Essa é a inteligência dela para o resto da vida. E esse pensamento é, talvez um dos bloqueios mais tóxicos que existem. Porque ele molda completamente como a gente lida com a frustração. Se a pessoa acredita que a inteligência dela já tem um teto, qualquer erro vira uma prova de que ela chegou nesse limite. As nossas fontes trazem a história de uma empreendedora chamada Rai. Ela sempre se considerou uma pessoa de mente super aberta. Mas, quando teve uma filha, começou a notar um comportamento assustador nela mesma. Nossa, essa história da Rai é muito reveladora. Pois é. Toda vez que o parceiro dela tentava ensinar algo levemente mais complexo para a criança, a Rai sentiu um instinto de intervir. Inconscientemente, o pensamento dela era tipo, ela é muito novinha para isso, ela tem os limites dela. Com a melhor das intenções, para proteger a menina da frustração, a Rai estava instalando um teto de vidro na mente da própria filha. O que é fascinante aqui é como a história da Rai ilustra de maneira cirúrgica o trabalho da psicóloga Carol C. Dweck. Ela cunhou os termos mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E qual a diferença prática entre as duas? Na mentalidade fixa, as pessoas enxergam a inteligência como um balde de água. A gente nasce com aquele volume específico e não tem como colocar mais água. Entendi. O balde é o que é. Isso. E como resultado, o objetivo principal na vida, na escola ou no trabalho passa a ser apenas provar o quão cheio o balde tá, evitando qualquer desafio que possa fazer a água derramar, ou seja, evitar parecer tolo em público. Ninguém quer ser o burro da sala, né? Exato. Já na mentalidade de crescimento, a inteligência é vista como um músculo. O esforço consciente, a persistência e a nutrição correta fazem o músculo hipertrofiar. Mas me tira uma dúvida rápida. De onde surgiu essa obsessão social por categorizar a inteligência como um número estático? Porque, o mundo corporativo e o sistema educacional adoram testes padronizados e métricas fixas. Os testes de QI, por exemplo, não são considerados quase um padrão ouro há décadas? Essa é a grande ironia histórica dessa conversa. O uso atual dos testes de QI é uma distorção imensa do propósito original deles. Sério? Como assim? No início do século XX, Alfred Binet criou os primeiros testes a pedido do governo francês. Só que o objetivo de Binet nunca foi criar uma régua para medir o potencial inato definitivo de um ser humano. Não era para classificar quem era gênio e quem não era. Não, de jeito nenhum. O objetivo dele era estritamente prático, identificar quais crianças estavam com dificuldades no sistema escolar para que os professores pudessem oferecer ajuda extra.
O próprio Binet alertava exaustivamente que a inteligência era complexa demais para ser reduzida a um número. Ele mesmo avisou. Sim, ele argumentava que os testes falhavam miseravelmente em medir coisas como criatividade, persistência e inteligência emocional. É revoltante pensar que pegamos uma ferramenta de apoio temporário e a transformamos numa sentença perpétua. Se alguém interioriza que não é um gênio, isso funciona como uma desculpa perfeita para nem tentar, sabe? A inteligência flui e a mudança começa na linguagem que a gente usa com nós mesmos. As fontes dão um conselho muito prático e poderoso. Ah, o poder daquela palavrinha mágica. Isso, quando o impulso for dizer eu não sou bom em falar em público ou eu não sou bom em matemática, basta adicionar uma única palavra no meio. Eu ainda não sou bom nisso. Esse ainda é o núcleo da mentalidade de crescimento. Ele destrói o teto de vidro na hora. Muda tudo. Transforma uma afirmação de incapacidade permanente num cronograma de desenvolvimento, sabe? Isso nos leva a um território meio espinhoso. Porque, beleza, a gente aceitou que o hardware é ilimitado e que o software pode ser expandido. O problema agora é o processo. É encarar o aprendizado em si. Que é onde a maioria das pessoas desiste. Exatamente. A sociedade carrega a crença de que adquirir conhecimento novo, especialmente depois de adulto, é algo penoso e absurdamente difícil. E faz sentido, né? Se a gente parar para pensar, para muita gente, a palavra estudar causa um revirar no estômago. Traz memórias de tédio na escola, vergonha de ler em voz alta e as temidas notas vermelhas. É muito comum associar o aprendizado a dor e sofrimento, principalmente porque o sistema educacional tradicional foi desenhado no modelo de linha de montagem industrial. Se o cérebro de um aluno não absorve informação no formato exato que a escola entrega, o aluno é rotulado como o problema. Quando, na verdade, um método é que não é compatível com ele. Precisamente. E aqui a ciência nos traz um dos exemplos mais inspiradores do material. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. É a história da bióloga molecular Carol Greider. Ela não é apenas uma cientista de sucesso. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009 pela descoberta de como os cromossomos são protegidos pelos telômeros. E acho que vale a pena fazer um parênteses rápido para quem não é da área de biologia. O que são telômeros? Boa, explica pra gente. Imagine o cadarço de um tênis. Ele tem aquela pontinha de plástico duro que impede os fios de desfiarem, certo? Os telômeros são basicamente essas pontinhas de plástico, só que eles ficam nas extremidades do nosso DNA, protegendo a nossa carga genética quando as células se dividem. É uma descoberta fundamental para entender o câncer e o envelhecimento. Perfeita explicação. Agora, olha a parte alucinante. A mulher que ajudou a desvendar o segredo do envelhecimento celular, quando ela estava na escola primária, era constantemente tirada da sala de aula e colocada em turmas de apoio especial. Nossa! Por causa da dislexia, ela não conseguia ler direito, não conseguia soletrar. Ela chegou a relatar que se sentia genuinamente burra perto das outras crianças. Como é que alguém que falha em soletrar palavras simples acaba ganhando um Nobel em ciência dura? Parece que tem uma peça faltando nessa equação. A peça que falta aí é o como. O que a Greider percebeu instintivamente foi que a dificuldade no mecanismo da leitura não tinha relação nenhuma com a capacidade de compreensão lógica dela. Ela separou as duas coisas. Exatamente, ela parou de bater a cabeça na parede tentando aprender como os outros aprendiam e começou a compensar com as ferramentas que ela tinha. Como a soletração era um ponto cego, ela treinou a memória fotográfica e visual de uma forma extrema. Afiou a própria ferramenta. Isso. Quando ela chegou na universidade, em aulas avançadas de anatomia e química, que exigem decorar estruturas tridimensionais absurdamente complexas, a memória dela estava tão afiada que ela deixou todo mundo comendo poeira. Ela provou que aprender não é sobre ser naturalmente brilhante num sistema engessado, mas sobre aprender como o seu próprio cérebro funciona melhor. Nas fontes, eles usam uma analogia incrível para isso, tentar cortar uma tora de madeira com um machado cego. Vai doer, vai demorar, as mãos vão sangrar e no fim a pessoa vai concluir algo como: "Ah, eu não nasci para ser lenhador." A culpa não é do braço, é da ferramenta cega. Exato. O que a Greider fez foi afiar o machado dela. Afiar o machado, cognitivamente falando, é descobrir a sua metacognição. É entender se você aprende melhor ouvindo, desenhando mapas mentais,
ou ensinando para os outros. E, claro, ter a consistência do cortador de pedra. A imagem do cortador de pedra é muito poderosa. É aquele profissional que bate na rocha maciça 100 vezes. 100 marteladas e absolutamente nada acontece. Nenhuma rachadura visível. Mas na 100ª pancada, a rocha se parte ao meio. O leigo acha que foi o último golpe que fez o trabalho, mas foi a pressão cumulativa. E tem um detalhe invisível sobre esse cortador de pedra que muda tudo, sabe? O observador de fora pode olhar para aquelas 100 marteladas iniciais e pensar: nossa, que perda de tempo! 100 fracassos seguidos. Um desastre total. Pois é, mas fisicamente, a cada impacto, microfissuras estruturais estão sendo formadas lá dentro da rocha. E isso desmonta a nossa próxima barreira mental, o pavor do erro. Nós somos treinados para tratar o erro como um atestado de incompetência, sabe? Um sinal amarelo gigante que diz: pare, você não serve para isso. A impressão que eu tenho é que o sistema educacional condicionou a humanidade a tratar a vida adulta como se fosse uma prova gigante de múltipla escolha. Se a pessoa preenche o círculo da letra B, mas a resposta era C, o sistema soa uma campainha de reprovação. Um erro encerra o ciclo. É o game over, né? Exato, game over. Mas a vida real, a inovação, os negócios, nada disso funciona assim. Eu prefiro ver o erro como um mecanismo de um GPS recalculando a rota. Se o motorista entra na rua errada, ele não desliga o carro, chora no volante e joga a chave fora. Nossa, a analogia do GPS é perfeita. O sistema simplesmente diz: ok, não é por aqui, vira à direita na próxima. E vamos em frente. Até Albert Einstein era considerado uma criança de desenvolvimento preocupantemente lento, sabia? Tem muita gente que não faz ideia disso. Ele ia mal em cálculo simples e cometeu erros matemáticos grosseiros em quase todas as versões preliminares da teoria da relatividade. E se a gente pegar esse conceito e levar para o implacável mundo corporativo moderno, fica ainda mais evidente. As fontes citam a Beth Comstock, quando ela era uma alta executiva da General Electric, e a gente está falando de uma das maiores empresas do planeta, e ela precisou lidar com o cancelamento de uma linha inteira de produtos. Nossa, imagina a pressão. Foram milhões de dólares investidos e muito suor de toda a equipe. Numa cultura punitiva, isso seria o fim de uma carreira, seria varrido para debaixo do tapete para ninguém ver. O que ela e a equipe fizeram? Eles transformaram o prejuízo num laboratório forense. Como assim um laboratório forense? Eles destrincharam o fracasso para extrair dados. O erro deixou de ser uma identidade e virou apenas uma métrica, dizendo: olha, essa abordagem não atende o mercado. Vamos ajustar o ângulo e tentar de novo. O perigo está justamente em internalizar o fracasso, né? Em achar que se o projeto falhou, logo você é um fracasso. Precisamente. E se conectarmos isso ao cenário geral, pessoas cometem erros. Elas não são os erros. É vital criar essa separação na cabeça. A única falha real, o único fracasso absoluto e imperdoável é cometer um erro e escolher ativamente não extrair nenhuma lição daquela microfissura que você acabou de criar na rocha. Fascinante. Então, já entendemos a biologia do cérebro, a expansão da inteligência, o método de aprender e a ciência de errar. Parecemos invencíveis. Parecemos, mas... Mas tem um problema. Nós não vivemos isolados no topo de uma montanha. O ser humano é social, o que nos joga de frente com um ruído externo. Aquela voz paralisante que sussurra o que os outros vão pensar de mim. A crença de que as críticas alheias definem a realidade. O medo do julgamento social é o cemitério de mais ideias geniais do que qualquer falha técnica. O instinto de pertencer à tribo nos faz querer passar despercebido, sabe? Não causar ondas. Tem uma história nas notas que me fez dar risada, mas que tem um fundo muito profundo. O ator Jim Carrey estava em casa literalmente preparando guacamole para uma visita e, a propósito, o abacate é um combustível excelente para o cérebro, fica a dica. Fica a dica nutricional aí. A visita pergunta por que ele, mesmo num ambiente super casual, atua daquela forma extrema, física e maluca. E a resposta do Jim Carrey foi que ele extrapola a normalidade para dar permissão silenciosa para as pessoas na sala serem elas mesmas.
Ao ser absurdo e não se importar, ele alivia a tensão do julgamento para os outros. A maior tragédia é viver uma vida inteira com o freio de mão puxado, escondendo os próprios talentos, só por medo de virar o assunto do jantar dos vizinhos. E se olharmos para os anais da história, os vizinhos e os críticos contemporâneos quase nunca têm razão quando estão diante de uma quebra de paradigma. Quase nunca. Pense nos irmãos Wright, dezembro de 1903, o primeiro voo controlado de uma máquina mais pesada que o ar. Isso deveria ser o ápice absoluto das notícias no mundo inteiro. Certo. Qual foi a reação do público local? Eles acharam que era um truque bobo do vento da costa da Carolina do Norte. E, pior do que isso, a imprensa da época ignorou o feito completamente. Pera, isso é surreal. A humanidade aprende a voar e os jornais simplesmente não publicam a matéria? Como assim? Por quê? Porque o establishment científico, sabe, os especialistas de gravata da época, já tinham declarado repetidas vezes que o voo motorizado humano era uma impossibilidade matemática. Meu Deus. Os repórteres não publicaram porque tinham pavor de virar piada, de sofrerem o julgamento dos próprios colegas por acreditarem numa fantasia. A lição brutal que a gente tira daqui é que a imaginação coletiva é extremamente limitada. Se as nossas ambições estiverem atreladas ao que as pessoas ao redor consideram possível ou apropriado, a gente nunca vai sair do chão. Literalmente, nesse caso. Literalmente. Chegar ao fim da vida e sentir o arrependimento do que não foi feito pesa uma tonelada. A crítica do colega de trabalho ou do vizinho pesa gramas e evapora no dia seguinte. E o mais interessante é observar o que acontece quando alguém simplesmente ignora as críticas, afia o seu machado e bate na rocha de novo e de novo, recalibrando a cada erro que comete. Essa pessoa atinge um nível de excelência tão espantoso que a sociedade não sabe como explicar. E aí a sociedade faz o quê? Então, a sociedade comete o último erro da nossa lista, ela chama essa excelência de dom natural. A velha mentira de que o gênio é inato e pronto. E para derrubar essa ideia romântica de que o talento cai do céu como um passe de mágica, nada melhor do que analisar o ícone que parece ter nascido perfeito, Bruce Lee. Ah, o Bruce Lee. Hoje, as estátuas e os filmes mostram ele como um semideus das artes marciais. Mas o começo dele é um show de imperfeições. Ele era um jovem em Hong Kong que tirava notas terríveis na escola, vivia se metendo em brigas de gangues e não encontrava um lugar no mundo. Não era considerado britânico o suficiente na escola particular dele, nem chinês o suficiente pelos mestres tradicionalistas para aprender o autêntico Kung Fu. Rejeitada por todo mundo. Rejeitado por todos. As coisas ficaram tão ruins que ele foi despachado para os Estados Unidos com uma nota de $100 no bolso, onde ele começou a vida lavando pratos em restaurantes. Ele era a antítese do herdeiro talentoso que as pessoas imaginam. Ele contrariou absolutamente tudo. Ele começou a ensinar artes marciais para não chineses, o que gerou um ódio mortal da velha guarda lá de São Francisco. Houve aquele episódio super famoso em Oakland, onde ele foi desafiado por uma luta contra tradicionalistas. A luta da academia. Isso. O acordo era, se perdesse, fechava a escola. Ele vence o combate em 3 minutos, debaixo de uma pressão absurda, com a esposa grávida assistindo. Mas o toque de gênio mesmo acontece depois. Qualquer um ficaria satisfeito em ter vencido e mantido o negócio aberto, né? Bruce Lee ficou frustrado porque achou 3 minutos tempo demais. Ele percebeu que o estilo clássico deixava ele muito rígido. E o que ele fez com essa constatação? Jogou a tradição milenar pela janela. Em 1957, ele tinha sido campeão de cha-cha-cha lá em Hong Kong. Ele pegou o movimento fluido dos pés da dança, misturou com a agilidade e a esquiva da esgrima ocidental e fundiu isso no seu Kung Fu para criar o Jeet Kune Do. É de uma audácia tremenda. É a definição de pensar fora da caixa. Mas calma. Dizer que não existe dom natural não é tipo ignorar a biologia. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode se tornar um Bruce Lee só porque quer? Essa é a grande charada que o pesquisador Daniel Coyle resolve magistralmente no livro O Código do Talento.
O que o Coyle descobriu visitando os maiores celeiros de talento do mundo, desde academias de tênis na Rússia até escolas de música em Nova York, é que existe um mecanismo biológico universal por trás da genialidade. Não é mágica, é mielina. Espera, mielina, o isolante dos nervos? Totalmente biológico. A equação é formada por ignição, que é aquela motivação ardente gerada por um ambiente, somada à prática profunda. Quando Bruce Lee passava 10 horas repetindo exaustivamente o mesmo soco, corrigindo cada milímetro do ombro e falhando até acertar, ele estava forçando os circuitos neurais dele. E o cérebro, respondendo a essa luta, começa a envolver esse circuito específico com uma substância isolante chamada mielina. Fazendo o sinal viajar melhor. Isso mesmo. Quanto mais mielina cobre o nervo, mais rápido e preciso o sinal elétrico viaja. O talento não nasce no berço. Ele é literalmente cultivado e cimentado na arquitetura do cérebro através de esforço focado. O famoso soco de 1 polegada do Bruce Lee não foi uma benção divina. Foi o resultado de uma camada incrivelmente espessa de mielina isolando um circuito motor que beirava a perfeição. Caramba! Saber que o talento deixa pistas e possui uma infraestrutura celular muda tudo. O que nos leva à fronteira final dessa exploração. Nós desmascaramos a ilusão dos 10% do cérebro, provamos que a inteligência é elástica, mostramos que a dificuldade é apenas falta de método, que errar é coletar dados, que a opinião alheia é irrelevante e que o gênio é suor mielinizado. É um pacote de dados incrível, mas ter tudo isso arquivado na mente é o bastante? Então o que tudo isso significa no final das contas? Isso esbarra na frase mais famosa da nossa cultura: conhecimento é poder. E essa é a ilusão mais perigosa para quem é apaixonado por aprender, sabe? Atribuímos muito o conhecimento é poder ao Francis Bacon, mas a formalização pesada dessa ideia veio com o filósofo Thomas Hobbes, lá no século XVII. E nós, no mundo moderno, a gente amputou o contexto original de Hobbes. Amputamos a frase? Isso. Como assim? Quando ele estruturou a filosofia dele no livro Leviatã, ele deixou muito claro que toda especulação teórica e toda aquisição de saber tinham, ao fim, obrigatório a execução de uma ação. O conhecimento desacompanhado da ação é completamente inerte. Especialmente hoje em dia, vivemos uma epidemia de obesidade de informação. Qualquer cidadão comum com um celular no metrô tem acesso a mais dados em 10 segundos do que um imperador romano teve a vida inteira. E isso não é um exagero. Não é a pura verdade. Todos nós temos dezenas de abas abertas no navegador com artigos que prometemos ler um dia, pastas cheias de cursos online comprados e esquecidos, e, no entanto, a nossa vida não se transforma só por possuir o acesso a isso tudo. Essa abundância toda paradoxalmente gera paralisia. É o cenário perfeito para a inércia total. É fundamental entender que o conhecimento por si só é apenas energia potencial, como uma represa cheia de água, mas com as comportas fechadas. Não gera eletricidade nenhuma. Escutar debates ricos, ler livros profundos e memorizar fatos é fantástico, mas a equação da realidade não funciona por adição. É uma conta de multiplicação. A fórmula real é diferente. Sim, a fórmula correta, a única que impacta o mundo, é conhecimento multiplicado pela ação é igual a poder. Se o valor da ação for 0, não importa se você leu a biblioteca de Alexandria inteira. Qualquer número vezes 0 continua sendo 0. Nossa, isso coloca uma responsabilidade tremenda nas mãos de quem consome informação. E amarra perfeitamente o arco da nossa jornada hoje. Descartar essas mentiras sobre o próprio potencial não é sobre fazer um curso intensivo para virar um robô produtivo, sabe? É muito mais sobre alívio. É soltar as amarras, tirar uma mochila cheia de pedras e medos que a gente vem carregando desde a infância sem perceber. Na prática, a limitação real raramente se sustenta quando alguém decide desafiá-la de forma consistente. E para quem está acompanhando a gente, o verdadeiro sucesso de tudo que destrinchamos hoje depende de uma única escolha. Não tente mudar todas as suas crenças amanhã de manhã.
Pegue uma única coisa que fez sentido na exploração de hoje, talvez abraçar a palavra ainda ou lidar com uma frustração, ou enxergar o seu próximo erro apenas como um dado de GPS e aplique isso no mundo real. Pegue um conhecimento e multiplique pela ação. Brilhante. E para encerrar, quero voltar àquela imagem lá do começo do programa. Daquela máquina de raio-x defeituosa que a gente usa para diagnosticar as nossas mentes. Ao olhar para trás, a gente vê que a ciência e as pessoas mais cultas do século XX abraçaram leis inquebráveis, como a fixidez do QI, os míseros 10% do cérebro ou o absurdo de que o ser humano nunca voaria. E tudo isso desmoronou sob o peso da realidade. Tudo caiu por terra. Tudo, o que deixa uma reflexão fascinante ecoando para nossa audiência ponderar. Qual é a grande verdade absoluta do nosso tempo? Aquela crença que a nossa sociedade inteira hoje defende com unhas e dentes como um limite intransponível, mas que a próxima geração vai ler nos livros de história e dar gargalhadas por ser tão absurdamente ingênua. Fica o convite para questionar o óbvio. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima análise.